Olá, boa noite. Boa noite. Orações do Papa para o mês de maio. Francisco pede por movimentos e grupos eclesiais. Guerra civil no Sudão já fez mais de 100 mil refugiados. Esclarecimento à Polícia Federal. STF pede que empresas expliquem o uso de ferramentas para possível desinformação sobre o projeto de lei. Presidente da Câmara se reúne com parlamentares para tratar do PL das fake news. Gás de cozinha pode ficar mais caro em diversos estados. Já o gás natural tem redução de preço anunciada pela Petrobras. Dia Mundial de Combate à Asma. Reportagem aborda sintomas e tratamentos da enfermidade que afeta 20 milhões de brasileiros. Solidariedade em Minas Gerais. Campanha arrecada agasalho para aquecer a população nos dias mais frios. E moto velocidade no interior de São Paulo. A história do piloto que lidera o ranking nacional do Superbike. Esta é uma TV de inspiração católica. O Canção Nova Notícias começou. Com frequência, o Papa Francisco tem expressado preocupação com os migrantes e refugiados, vítimas de guerras e fenômenos naturais. Em uma de suas mensagens, o pontífice afirma que ninguém deve ser excluído e que a inclusão das pessoas mais vulneráveis é condição necessária para se obter a plena cidadania. Mais de 100 mil pessoas deixaram o Sudão em razão dos conflitos armados. A situação preocupa autoridades da Organização das Nações Unidas, que estimam uma crise humanitária no país. Localizado no leste do Mar Vermelho, o país africano convive com a realidade de conflitos armados há alguns anos. O exército sudanês e as forças paramilitares estão em confronto por oposição política. Um acordo de integração entre as forças de apoio rápido e o exército sudanês aumentou a pressão entre os dois lados nas duas últimas semanas. Pelo menos 334 mil pessoas se deslocaram internamente no Sudão, como resultado dos combates, de acordo com o relatório divulgado ontem à noite em Genebra. O porta-voz da Organização Mundial da Saúde fez um discurso sobre os atendimentos à população sudanesa. Temos 6 containers de suprimentos para ferimentos e desnutrição aguda grave que foram despachados pelo mar. Hoje, os líderes fizeram um acordo de 7 dias de trégua. Segundo a ONU, mais de 15 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária. Ao menos 4 milhões de crianças, gestantes e lactantes estão gravemente desnutridas. Em seus discursos, o Papa Francisco destaca o drama humanitário dos migrantes e a necessidade de paz no Sudão. No final do mês passado, o Santo Padre falou sobre o confronto após a oração mariana do Regina Coeli na Praça de São Pedro. Infelizmente, a situação no Sudão continua grave. Renovo meu apelo mais uma vez para que cesse a violência o mais rápido possível e se retome o caminho do diálogo. Convido a todos a rezar pelos nossos irmãos sudaneses. Mudamos de assunto para falar de economia. A nova regra de arrecadação do ICMS começou a valer e o preço médio do gás de cozinha pode aumentar em diversos estados. Sobre este assunto, vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Para você também, muito boa noite e boa noite para tanta gente que agora nos acompanha. Vamos às notícias. Olha, a nova tarifa foi aprovada no ano passado e passaria a vigorar em abril, mas foi adiada para maio. Em contrapartida, a Petrobras anunciou uma redução no gás veicular. O servidor público usa o veículo com GNV para as atividades do dia a dia. Mário Jorge diz que vale a pena. Ele fez a opção pelo combustível em 2016, mas está apreensivo em relação à redução no preço. Aqui em Brasília, toda vez que o governo anuncia que vai ter uma redução no valor do GNV, eu nunca vejo essa redução chegar na bomba. Quando é para aumentar, eles aumentam rápido, no dia seguinte. Mas quando é para baixar o valor, que o governo anuncia que vai ter a redução, até agora eu não vejo esse desconto chegando na bomba.
O valor na bomba pode variar bastante, mas a redução anunciada pela Petrobras para o gás natural é de 8,1%. Desde o início do ano, o preço do gás vendido às distribuidoras caiu 19%. Já o gás de cozinha, aquele de todos os dias, vai aumentar. O cálculo é diferente em cada estado, mas a expectativa é de um aumento de cerca de 15%. O motivo, uma alteração na forma de cobrança do ICMS. No ano passado, o Congresso aprovou uma lei para unificar a cobrança do ICMS sobre o gás de cozinha. Com a mudança, o valor foi fixado em R$ 16,34 por botijão de 13 quilos. Vale a pena pesquisar, verificar qual distribuidor que está vendendo mais barato para você poder economizar, porque o preço vai variar muito durante esse período. E depois de 6 meses, vai ser feito ainda uma reavaliação do preço do ICMS. Então pode subir, como também pode cair. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo criticou a mudança em nota distribuída à imprensa. O Sindigás considera inaceitável possíveis aumentos de custos do produto. A existência de questões e requisitos técnicos e regulatórios necessários, ainda não definidos pelas diversas unidades federativas, trouxe um cenário de total insegurança para todos os elos da cadeia de abastecimento do GLP, o gás de cozinha. E o governo federal publicou medida provisória que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. De acordo com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, mais de 10 milhões de pessoas devem ficar isentas na declaração de 2024. A medida provisória altera a faixa de isenção de R$ 1.903,98 para R$ 2.112, além de incluir um desconto mensal de mais de R$ 500 na fonte. Para manter a validade, a determinação precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. De acordo com os auditores, o documento deve aumentar o número de isentos em 15%. Até então, a tabela do imposto de renda, que não era corrigida desde 2015, excluía do pagamento do imposto pessoas que recebiam o equivalente a quase um salário mínimo e meio. Cerca de 42% dos declarantes deixarão de pagar o imposto, o que deve custar mais de 3 bilhões de reais aos cofres públicos. Para compensar a perda na arrecadação, o governo publicou, na mesma medida provisória, uma nova regra para tributar rendimentos de aplicações financeiras e bens que residentes no Brasil têm no exterior. De acordo com a nova determinação, rendimentos de até R$ 6 mil fora do país estarão isentos da cobrança. E nós ficamos por aqui. Volto com você amanhã com mais notícias de Brasília. A todos, muito boa noite e é com vocês aí no estúdio. Boa noite, Ronaldo. Até amanhã, se Deus quiser. Ainda em Brasília, para falar da proposta para regulamentar e fiscalizar as plataformas digitais como as redes sociais. O texto do projeto de lei das fake news foi colocado hoje na pauta de votação na Câmara dos Deputados. Vamos chamar a repórter Camila Castro, que traz as informações. Camila, boa noite para você. Como a votação por aí já começou? Olá, boa noite, Yara, Reinaldo, boa noite a todos. A votação ainda não começou, mesmo em meio à resistência de parlamentares da oposição. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pautou para hoje a votação do PL das fake news. A decisão foi tomada durante um almoço com líderes na residência oficial da casa. A expectativa dos deputados da oposição é de que o projeto de lei não passe, não seja aprovado, diferente do que é esperado pelos deputados da base do governo. O dia foi de muita discussão em torno desse assunto. O Google, inclusive, retirou do ar a frase que citava o projeto de lei. A retirada ocorreu após uma medida cautelar do Ministério da Justiça e a imposição de multa de R$ 1 milhão por hora, caso a empresa não sinalizasse como publicidade posicionamento contrário ao projeto. Vamos ver mais detalhes agora na reportagem.
Após a divulgação da medida cautelar determinada pela Secretaria Nacional do Consumidor, o Google retirou o aviso contra o projeto de lei das fake news da página inicial do buscador. Desde segunda-feira, a plataforma exibia mensagem que dizia que o projeto de lei poderia aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou a medida em coletiva de imprensa nesta terça-feira e destacou algumas decisões de efeito imediato, como sinalizar que a mensagem contra o PL das fake news se trata de publicidade e veicular uma contrapropaganda a favor do PL. Nosso objetivo é proteger os consumidores e combater a censura privada de monopólios que querem impedir o parlamento brasileiro de decidir livremente sobre uma matéria. Em nota, o Google afirmou que são falsas as alegações de que a empresa estaria ampliando nas buscas sobre o tema o alcance de páginas com conteúdo contrário ao PL das fake news. O Google também diz que o material assinado pela própria empresa sobre o tema é uma manifestação pública e transparente da visão da organização sobre o assunto. O Judiciário defende a regulamentação das plataformas digitais. As maiores empresas de tecnologia do mundo são contra e buscam atrair o apoio de deputados para a derrubada do PL das fake news. Parlamentares contrários a alguns pontos da atual proposta buscam um substitutivo. Eu tenho articulado para derrotar o PL da censura justamente porque, primeiro, 60% do texto são de artigos novos que nunca foram debatidos. Isso é absolutamente antidemocrático. Vai ser criado via decreto uma entidade completamente controlada pelo governo para fazer a fiscalização das redes sociais, um poder absolutamente ditatorial, autoritário. Qual que é a nossa estratégia, então? Forçar para que o projeto seja votado hoje, para que a gente derrote o projeto e acabe com essa história de uma vez por todas. À tarde, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os presidentes das empresas Google e Meta, responsáveis pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, Spotify e Brasil Paralelo, prestem depoimento à Polícia Federal no que se refere ao PL das fake news. O prazo é de 5 dias. E uma última informação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com o presidente argentino Alberto Fernandes no Palácio da Alvorada para acertar os detalhes da abertura de uma linha de crédito entre o Brasil e a Argentina. A ideia é estabelecer um crédito de exportação via BNDES que vai oferecer ajuda a empresas brasileiras que vendem para as companhias argentinas e que importam serviços e mercadorias do Brasil. Por hoje é só, Yara, eu volto com você. Boa noite. Obrigada pelas informações, Camila. Bom descanso a todos aí. Todo motorista que inicia uma viagem sempre deseja encontrar rodovias em boas condições de tráfego. Além dos gastos com o veículo, há também os pedágios no caminho. Nós vamos então a São Paulo com a Elaine Gomes, que traz informações sobre a redução no valor do serviço em algumas praças de pedágio no estado. Boa noite, Elaine. Olá, boa noite a vocês aí nos estúdios em Cachoeira Paulista. Algumas rodovias do interior paulista tiveram redução no valor do pedágio. A alteração ocorre em 7 praças. O desconto de 9% nas tarifas de pedágio entrou em vigor ontem em 7 praças administradas pela concessionária Eco-Noroeste. Os trechos incluem cidades como São José do Rio Preto, Araraquara, Ribeirão Preto e Barretos. Ao todo, 442 quilômetros de rodovias pedagiadas foram beneficiadas com a redução. Veículos com sistemas automáticos de pagamento terão um desconto adicional de 5%. Já os motociclistas, que eram isentos, agora passam a pagar o pedágio. O valor será a metade da tarifa aplicada para os carros. O custo para automóveis varia de R$ 8,40 na Praça de Itápolis, na SP 333, a R$ 18,70 na SP 310, em Araraquara. Nas demais praças de pedágio, os valores seguem sem alteração. O pagamento da tarifa foi instituído pela Lei número 10.209 para a conservação das rodovias.
A evasão do pedágio é uma infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro. A multa aplicada é de R$ 195,23 e acarreta ainda 5 pontos na CNH. O assunto agora é saúde. Cerca de 20 milhões de brasileiros sofrem de uma enfermidade que afeta os pulmões. Todos os anos, o mês de maio é oportunidade de obter informações sobre a asma. No Dia Mundial de Combate à Doença, celebrado nesta terça-feira, nossa equipe preparou uma reportagem sobre os sintomas e a importância da prevenção. Quando tinha 1 ano de idade, Vinícius foi diagnosticado com asma. Teve diversas internações, sofreu muitas crises e foi poupado de atividades até seus 12 anos, quando um tratamento adequado para seu caso foi encontrado. E a partir daí, a gente começou a ter um controle, né? E a partir deste momento eu comecei a ter uma qualidade de vida próximo do normal. A asma é uma das doenças crônicas mais comuns que afeta crianças e adultos. A estimativa é que no Brasil existam 20 milhões de asmáticos. A asma é uma doença inflamatória crônica que atinge desde o nariz até chegando à última parte do brônquio. E essa doença inflamatória, ela cursa com sintomas variados. Normalmente a pessoa tem tosse, cansaço, aperto no peito, sensação de fadiga. A bronquite persistente, ou seja, a inflamação contínua do brônquio, é a asma. A asma pode ser diagnosticada na vida adulta por meio do teste pulmonar ou na infância, através dos sintomas que envolvem a tosse persistente. A gente faz o que nós chamamos de prova terapêutica. Nós começamos a tratar e vamos ver se os sintomas desaparecem. Uma vez desaparecido o sintoma, a gente confirma o diagnóstico. Neste ano, o Dia Mundial dedicado à doença tem o tema Cuidados com a Asma para Todos. O objetivo é promover o acesso aos tratamentos da enfermidade em todo o mundo. No Brasil, o tratamento da asma é disponível no SUS e conscientizar para o cuidado adequado da doença é necessário. O importante que as pessoas entendam é que não se trata a asma só na crise, vai passar só o sintoma. Então é importante saber isso, o tratamento é contínuo. Médica especializada em asma, doutora Zuleide teve o diagnóstico de asma aos 60 anos e vive normalmente. Vinícius, hoje com 28, também realiza atividades físicas. Vida normal, totalmente ativa, pratica o esporte e também não deixa, claro, de fazer a medicação. E antes de encerrar, um convite. A Canção Nova realiza no próximo domingo a 2ª edição do Abraça Santos. O evento começa logo cedo, às 8 da manhã, na Arena Santos, e termina com a Santa Missa, às 4 da tarde. A entrada é gratuita e as vagas são limitadas. Os ingressos estão disponíveis no site simpla.com.br. Eu fico por aqui, amanhã tem mais notícias direto de São Paulo, a partir de 9h30 da manhã. Ótima noite para você. Boa noite a todos aí também em Cachoeira Paulista. Agora é com vocês. Obrigado, boa noite para você. Bom descanso, Elane. Ainda falta mais de um mês para o início do inverno, mas em muitos lugares do país os termômetros já estão em queda. Olha, a solidariedade deve ajudar a aquecer aqueles que mais precisam por meio de campanhas do agasalho. A cidade de Belo Horizonte tem iniciativas nesse sentido. A campanha do agasalho, promovida pela Arquidiocese de Belo Horizonte, tem o propósito de amparar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem tem mais detalhes sobre este assunto é Eliane Gonçalves, que é coordenadora da Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, que realiza um trabalho com esse público. Eliane, o que vocês precisam de doação? Então, estamos iniciando nossa campanha do agasalho da Arquidiocese de Belo Horizonte. Pedimos aí, mais uma vez, a colaboração de toda a sociedade com a nossa campanha. Precisamos de agasalhos, cobertores, toucas, meias, para que a gente possa atender os nossos usuários. Existe algum material que é mais urgente neste momento? Sim, precisamos muito de cobertores, porque com as chuvas a gente gasta muito cobertor, eles molham muito. Então agora no frio, essa demanda se intensifica. Precisamos muito então de cobertores e gostaria de ressaltar o vestuário masculino, porque nós recebemos muitas doações, mas é do público feminino, Então aí homens, vamos doar, vamos colaborar com a nossa campanha. E aí como que as pessoas podem fazer para doar?
As doações são recebidas aqui, né, na Acolhida Solidária, que é na rua Além Paraíba 208, na Lagoinha, tá? E dependendo da quantidade, né, podem entrar em contato pelo telefone 34227141. A gente conversa, se for o caso, a gente tenta buscar alguma campanha de escola, de condomínio, de alguma empresa. Pode entrar em contato que a gente articula. Muito obrigada, Eliene. Então, se você tem um desses itens em casa e deseja doar, a sua doação é bem-vinda aqui na Acolhida Dom Luciano. Agora, se você não é de Belo Horizonte região, mas também tem esse desejo de doar, procure na sua paróquia, na diocese ou então até na prefeitura para ver se há uma iniciativa como essa e doe. Existem muitas pessoas à espera desse gesto de solidariedade. De Belo Horizonte, Monize Amorim para o Canção Nova Notícias. E uma boa notícia para o consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai manter a bandeira verde nas contas de luz no mês de maio. Na prática, o consumidor continua isento de cobrança extra sobre o consumo de energia. A decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica significa que não haverá cobrança adicional das tarifas de energia no país. Em vigor desde abril do ano passado, a bandeira verde quer dizer que o custo para produzir energia elétrica está baixo. Reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, que operam acima da média de capacidade. No norte do país, por exemplo, o acúmulo de água chega a 98,7%, enquanto o nível mais baixo, de mais de 80%, é constatado no sul, também é considerado alto para o período. O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e tem o objetivo de mostrar transparência com o custo real da energia, indicando se haverá cobrança extra, o que ocorre principalmente em períodos secos. De Cachoeira Paulista, Matheus Alves para o Canção Nova Notícias. Vamos falar agora do tempo, porque a expectativa para o mês de maio é de temperaturas mais baixas. Porém, nesta primeira semana, o estado de São Paulo ainda terá dias quentes. O tempo deve mudar só na sexta-feira, com a aproximação de uma frente fria. O sol vai aparecer no sertão nordestino e também em áreas centrais do país. Apenas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o sol vai brilhar e deixar o tempo firme. Em São Paulo, capital, as tardes podem variar entre os 28 e 30 graus até sábado. Como mostra o mapa, as temperaturas começam a cair no fim de semana. Amanhã, o dia começa com 18 e vai até os 29 graus. Em outras capitais, vemos também um clima quente à tarde, máximas que batem os 33 graus. Em Cuiabá, 32 no Rio de Janeiro e 29 em Salvador. O dia começa mais fresco no sul, com mínima de 17 graus em Porto Alegre. Por lá, a chuva permanece forte. Os temporais podem deixar acumulados de 32 milímetros no leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E a frente fria vai continuar causando instabilidades pela região, viu, Reinaldo? Pois é, Yara, bom cuidar, né? Olha, conhecimento é fundamental para todo tipo de atividade profissional. No setor rural não é diferente. Muitos trabalhadores do campo procuram orientações que ajudem a melhorar os negócios. Tayan é formado em produção musical, mas há 3 anos divide suas atribuições com outro tipo de produção, a rural. A caminhada tem o compasso da natureza, aprendizado diário que exige ritmo e, sobretudo, dedicação e transformação. Então, comecei a estudar produção de substrato, comecei a estudar a própria cadeia produtiva, né, como funcionava o mercado disso, linhagem, seleção de genéticas, e hoje em dia a gente faz basicamente todas essas etapas, né? A vida do Tayan começou a mudar quando ele se capacitou em um programa de inovação. Com o passo dado, ele pôde, por meio da atividade rural, reduzir custos, aumentar as vendas e otimizar a produção de cogumelos. Eu era um marinheiro de primeira viagem, né? Não conhecia a produção do produtor rural, né? Como que era a situação do produtor, o campo, né? Como a lida no campo, assim. Então, o Ali Rural me ajudou muito, me deu muito apoio, assim. O que eu falo, assim, eu
eu tinha como se fosse uma rede, né? A Ali Rural é um programa do Sebrae voltado para este público. Os profissionais recebem orientação adequada para crescer na área. Na prática, encontram soluções para melhorar o negócio e se destacar entre a concorrência. Eles identificam ali qual é a vertente que precisa ser trabalhada naquele momento, que vai trazer maior retorno, elaboram juntos um plano de melhorias e esse acompanhamento é feito por até 8 meses. Trabalha todo um ecossistema de inovação mesmo para esses pequenos produtores rurais. A evolução do agro brasileiro proporciona mais oportunidades. Com os conhecimentos adquiridos, a produção de cogumelos do Taian poderá oferecer bons frutos. Muita coisa foi melhorada, né? Muita coisa na produção, rentabilidade, produtividade de produção de cogumelo, principalmente para quem está começando ou para quem tem dificuldades, né, em algum setor. Está buscando o Sebrae, está buscando o Ali Rural, que é um programa muito bacana, muito engrandecedor mesmo. O Vaticano divulgou hoje a mensagem de vídeo do Papa Francisco com as intenções de oração para o mês de maio. O Santo Padre pede para rezar pelos movimentos e grupos eclesiais. Los movimientos eclesiales son un don, son una riqueza en la Iglesia. Estos son ustedes. Los movimientos renuevan la Iglesia con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora. Redescubren cada día en su carisma nuevas formas de mostrar el atractivo y la novedad del Evangelio. ¿Cómo lo hacen? Hablando idiomas diferentes, que parecen diferentes, pero es una creatividad que crea esas diferencias. Pero entendiéndose siempre y haciéndose entender. Y trabajando al servicio de los obispos y las parroquias, para evitar cualquier tentación de encerrarse en sí mismo, que te puede ser el peligro, ¿no? Manténgase siempre en movimiento, respondiendo al impulso del Espíritu Santo, a los desafíos, a los cambios del mundo de hoy. Manténgase en la armonía de la Iglesia, que la armonía es un don del Espíritu Santo. Oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión, una misión evangelizadora, y que pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo, al servicio. Há 25 anos, a Diocese de Caraguatatuba promove a ação evangelizadora da igreja no litoral norte de São Paulo. Olha, nesta segunda-feira, o clero diocesano se reuniu para comemorar o aniversário da prelazia e celebrar a dedicação da catedral ao Divino Espírito Santo. Momento celebrativo. Estamos abrindo o ano jubilar. O ano que vem, 25 anos de diocese. E hoje nós coroamos com a dedicação, através da oração das mãos do senhor bispo diocesano Dom José Carlos. Conseguimos chegar ao momento em que temos nossa catedral praticamente construída e, com a graça de Deus, hoje dedicada inteiramente à glória de Deus. Diocese em saída. Em fevereiro, a cidade de São Sebastião sofreu com fortes chuvas e a mitra de Caraguatatuba se juntou ao povo quando mais precisava. A quaresma de 2023, a campanha da fraternidade, foi vivida profundamente por nós aqui da Diocese, do Estado de São Paulo, porque houve muita ajuda generosa de muitas dioceses, paróquias, pelo Brasil afora. São quase 25 anos de criação e desde então o território diocesano cresceu e hoje conta com 20 paróquias, 33 sacerdotes, 19 diáconos permanentes, 4 congregações religiosas e 2 casas de formação. A diocese inspira a devoção ao Divino Espírito Santo. Durante a celebração, o bispo diocesano aspergiu, ungiu e incensou as paredes do templo, agora oficialmente dedicado ao Divino Espírito Santo. Agora, oficialmente, esta bênção, essa santificação se torna popular e visível aos nossos olhos. Diocese jovem e cheia de projetos. Visitar realmente os recantos, os recônditos mais escondidos da nossa diocese para oferecer ali a presença
da igreja e principalmente a formação dos nossos padres e nos mobilizarmos para realizar esta bela missão. Parabéns à Diocese de Caraguatatuba. Olha, a Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum, de pessoas como você. Graças à sua doação, fechamos a campanha de abril com 88%. Obrigado por assumir conosco o compromisso da evangelização. E lembrando que maio já começou e a Canção Nova continua contando com você. Você pode acessar clube.cançãonova.com e fazer a doação. Se preferir, doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua contribuição. Um piloto de Jacareí, no interior de São Paulo, tem se destacado no maior campeonato de motovelocidade do mundo. Olha, com 2 vitórias nas 2 primeiras corridas, o atleta do Vale do Paraíba quer alcançar voos mais altos. Nesta vida agitada, Luiz sai de 0 a 300 quilômetros em 11 segundos. Ele é o líder do brasileiro de motovelocidade, o Superbike Brasil, categoria até 1000 cilindradas. Prova de que valeu a pena trocar o asfalto da cidade pelo circuito de Interlagos. O que nos faz fortes aí é superar os obstáculos, né? Mas o treinamento esse ano eu estou totalmente focado em trazer o título para Jacareí. A gente, eu quero não só trazer o título, mas a meta é ganhar todas as corridas, né? Eu sei que é difícil, mas esse vai ser o meu foco. Desde 2014, competindo no Superbike, Luiz está confiante no título em 2023. Ao longo das 10 etapas do ano, não é só a velocidade que vai fazer a diferença. Luiz, quais são os critérios para ser um bom piloto? Dedicação, resiliência e coragem. A sensação que eu tenho hoje, depois não sei de quantas largadas que eu já fiz, é a mesma daquele primeiro dia que eu sentei nas 600, fui fazer a largada. A sensação é a mesma. Mas que pilotar é preciso sentimento e companheirismo. Além da equipe, o piloto tem na fiel companheira os cuidados e carinhos especiais. Nos momentos difíceis, vale até uma conversa. Quando eu tô na frente ali, ou a moto ela dá uma escorregada, eu começo a conversar com ela. Não escorrega não, volta para a pista, não escorrega não. E às vezes eu fico fazendo aquela vibração dentro do capacete. Eu acho que se tivesse um microfone ali, o pessoal ia me chamar de louco. De tanto que eu falo com a moto durante a corrida. Diferencial também nos EPIs e principalmente na conscientização. Não é porque a gente é piloto na pista que eu vou sair que nem louco na rua, né? Então é importante a gente fazer essa divulgação de que lugar de correr é na pista. E sobre 2 rodas, o piloto quer buscar objetivos ainda maiores. E claro que a gente fica muito na torcida pelo Luiz Ferraz para que ele faça um bom campeonato. Esse é um campeonato muito difícil, bastante disputado. Tem que fazer boa leitura do motor, boa leitura da corrida para tentar vencer aí cada competição. Com certeza. E como ele falou, precisa dedicação, amor e coragem. Eu não teria essa coragem, viu, Reinaldo? E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30, ao vivo, você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.